A você, meu irmão, minha irmã, muita paz e alegria no seu coração. Tudo bem com você? Seja bem-vindo para essa nossa live. Vamos falar da ascensão do Senhor. Olha só que maravilha. Somos um povo feliz mesmo, né? Com muita alegria no coração. Seja bem-vindo, que Deus derrame muita bênção sobre você, sobre a sua família, muita graça de Deus, que você encontre no Senhor todas as bênçãos que você precisa para a sua vida. Amém? É uma alegria muito grande ter você conosco e que nós possamos fazer uma boa reflexão da palavra de Deus. Amém? Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, minha irmã, meu irmão. Que possamos fazer uma boa reflexão da palavra. Nós celebramos nesse final de semana a ascensão do Senhor, a subida de Jesus ao céu. Isso é uma coisa maravilhosa. O Verbo, ele desce, se encarna no seio de Maria, da nossa querida mãe, se faz homem, né? Ali Jesus, no útero de Maria, vai sendo gerado, nasce, vive a sua vida entre nós, até começar a sua vida pública, ninguém sabia quem ele era, né? Depois começa a sua vida pública, começa o anúncio da boa nova, começa os milagres, as pregações e as incompreensões do povo em relação a ele, principalmente os fariseus, saduceus, os sacerdotes, os escribas, não é verdade? Até que tiram a vida dele. O sacrifício de Cristo é a nossa libertação. E ele mesmo fala, né? Ninguém tira minha vida, eu dou livremente, porque ele veio para resgatar-nos do pecado e da morte eterna. E esse resgate do pecado era para arrancar o demônio. O demônio ficou nervoso e aí matou ele na cruz, porque ele permitiu, porque ele quis que fosse assim, não é verdade? Pois bem, depois de toda a obra de Jesus, 40 dias depois da sua ressurreição, Jesus sobe ao céu. Agora ele sobe ao céu como homem de um corpo espiritual, uma matéria. Ele conversando com os apóstolos depois de ressuscitado, ele come com eles, né? Comeu lá no cenáculo, comeu lá na praia, para mostrar que era ele mesmo, que era um homem de corpo, porque a ressurreição de Cristo é a elevação da humanidade nossa ao grau da divindade. Olha só que maravilha, porque um homem subiu ao céu. Um homem perfeito, pleno, subiu ao céu e está à direita do Pai, ó, à direita do Pai, na mesma autoridade do Pai, porque Jesus é Deus, como o Pai também é Deus. E a nossa humanidade foi elevada ao grau da divindade. Olha que maravilha! Nós somos realmente felizes, porque nós que estamos destinados à morte eterna, destinados ao inferno pelas mãos e o poder de Satanás, fomos arrancados da mão de Satanás e fomos elevados ao grau da divindade. Por isso que Jesus é caminho, verdade e vida, nós podemos ir para junto dele. Olha bem o que diz Atos dos Apóstolos, primeira leitura de hoje, não é? No meu primeiro livro, O Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou, desde o começo, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém,
mas esperai a realização da promessa do Pai, do qual vós ouviste falar. João vos batizou em água, vós, porém, sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. O Pai tinha prometido lá no Antigo Testamento: eu vou dar o meu Espírito a vós. Lembra lá em Joel? Lá em... agora esqueci o livro. Eu vou lembrar, peraí. Deus fala assim: eu tirarei de vós um coração de carne, meterei em vós um coração de pedra, meterei em vós o meu espírito, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Em Joel também ele fala: eu derramarei sobre vós o meu espírito, os jovens terão visões, os velhos terão, né, sonhos, não sei o que. Você entende? Deus Pai prometeu que ia mandar o Espírito Santo. Agora ele realizou. Hein? Ele realizou. E o que Jesus fala? Vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. É Pentecostes. Então estavam todos reunidos no meu lugar. O Senhor é agora que vai restaurar o reino de Deus? Jesus fala: não cabe a vós os tempos e o momento que o Pai determinou com sua própria autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e na Samaria e até os confins da terra. Meu irmão, o Espírito Santo que nós recebemos é para que nós sejamos testemunhas de Jesus. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado ao céu. Na vista deles, uma nuvem o cobriu, de forma que os seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram-lhe então 2 homens vestidos de branco e lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado ao céu, do mesmo modo como vistes ir para o céu, ele virá. Jesus subiu, foi para junto do Pai e um dia ele vai voltar. É o que nós chamamos, né, na teologia de parousia. Parousia quer dizer volta, a volta de Jesus. Quando ele vir, né, quando ele voltar para restaurar o seu reino, para tomar posse. Jesus já conquistou tudo, ele é o vencedor do mal, ele venceu Satanás, ele venceu a morte, ele venceu tudo. Ele já é dono de tudo, mas ainda não tomou posse. Um dia ele vai vir tomar posse. Esse dia é o dia da parousia, da volta de Jesus. Agora é interessante que os anjos falam para os apóstolos: do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. Então isso quer dizer que um dia ele virá. Bem? Nós estamos nessa espera, nessa expectativa da volta de Jesus. Na segunda carta, na segunda leitura de hoje, na carta de São Paulo aos Efésios, São Paulo vai falar algo muito importante para nós. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos deu um espírito de sabedoria, que vos revele e faça verdadeiramente conhecer, que ele abra o vosso coração à luz, para que saibais qual é a esperança e qual é o chamamento que vos dá, qual a riqueza da glória que está em vossa herança com os santos, e que o imenso poder que exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com sua ação e força onipotente. Sabedoria, irmãos. Ele manifestou a força de Cristo quando ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que possa mencionar, não somente neste mundo, ainda no mundo vindouro, no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sobre os seus pés, os pés de Jesus, e fez dele, que está acima de tudo, cabeça da igreja, que é o seu corpo, plenitude daqueles que possuem a plenitude universal. Por isso que Cristo é a cabeça e nós somos os membros do seu corpo. Entende? Deus exaltou o nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus
reconquistou tudo que o Pai tinha criado e que o demônio tomou pela liberdade humana. Aí Jesus veio, assumiu a nossa natureza humana e recobrou, pegou de volta, pagou o preço do pecado com a sua morte e recuperou tudo. Por causa dessa recuperação que Jesus fez de todo o universo material, o Pai o exaltou e fez dele a cabeça de todas as coisas. Não tem poder, não tem nada, nada que aproxime da grandeza de Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Olha que maravilha. Isso para nós é algo assim de ficarmos deliciando de alegria na palavra de Deus. Pois bem, vamos pegar o Evangelho, Lucas 24, de 46 a 53, tá bom? Aí, ó, vamos lá? Assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e em que seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade até que estejais revestidos da força do alto. Depois os levou para Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, separou-se deles e foi arrebatado aos céus. Depois de o terem adorado, voltaram para Jerusalém com grande júbilo e permaneceram no templo, louvando e bendizendo a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois bem, o mesmo Lucas que escreve Atos dos Apóstolos, né? Nós vemos lá no início, ele falando com Teófilo. Teófilo é Teófilo, né? Os filhos de Deus, é com todos nós. Lucas escreveu Atos dos Apóstolos, escreveu lá, narrou a subida de Jesus ao céu, a ascensão do Senhor, o diálogo dele com os apóstolos. E aqui no Evangelho de Lucas ele fala também da mesma ascensão, um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Subiu ao céu. Jesus sobe ao céu, segundo nos narra São Lucas, lá em Betânia, onde morava Lázaro, Maria, Marta, não é isso? Lá em Betânia, lá ele subiu ao céu e foi para a glória do Pai. Meu irmão, minha irmã, essa subida é verdadeiramente o fechamento da missão, pelo menos da primeira parte da missão de Jesus, que resgatou a humanidade e nos elevou ao grau da divindade. É um momento assim de regozijar. Os apóstolos saíram dali e foram adorar. Depois de terem adorado lá na ascensão, eles voltaram para Jerusalém com grande júbilo, grande alegria, olha a alegria aí do reino, e permaneceram no templo louvando e bendizendo a Deus. Então eles vão ser as testemunhas de Jesus, os primeiros a falar, a anunciar Jesus, que Jesus veio, ressuscitou, subiu aos céus, que ele trouxe a boa notícia, a boa nova, e que ele nos resgatou do pecado e da morte eterna. Você entende? É algo assim de nós maravilharmos nesse dia de hoje, em celebrarmos essa grande festa do Cristo que sobe ao céu e com ele sobe toda a humanidade. Porque ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E nós temos então a chance agora de em Cristo chegar ao Pai, de em Cristo ver o Pai face a face. Nós temos a grande chance agora de subir ao céu, trilhar o caminho de Jesus. Ele é o nosso modelo de santidade. Caminhar os caminhos de Jesus. Por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que caminha no caminho de Jesus vai por ele ao céu. E é esse o nosso caminho, a nossa ida. Que você, meu irmão, minha irmã, esteja com uma disposição muito grande no teu coração de chegar ao céu e ver Deus Pai face a face. Ver o Pai, o Filho, o Espírito Santo, ver Maria,
ver os santos assim, ó, pá, lá na glória de Deus. Um dia nós vamos estar lá. Vamos pela misericórdia divina, mas nós estaremos lá. Tá bem? Um bom domingo para você, uma boa semana, uma santa semana. Essa semana nós temos que celebrar a festa da Ascensão para chegar no domingo que vem, celebrar a festa de Pentecostes. Tá bem? Que Deus abençoe, muita paz, muita alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com Maria, venha o teu reino.